Olá, boa noite, amigos do Indie News, tudo bem? São exatamente 18 horas aqui no município de Indaiatuba, do Brasil. Quarta-feira, você que já está acostumado, temos aí as dicas de segurança. E hoje não seria diferente, estou aqui com o Mano Bro. E aí, Bro, tudo bem? Tudo em ordem, boa noite a todos. Então, meus amigos de casa, hoje o Borges vai vir com uma dica de segurança falando sobre abordagem policial, sobre desacato e abuso de poder. Eu tenho algumas perguntas a serem feitas aqui ao nosso amigo que vai estar esclarecendo estas dúvidas nas quais eu tenho, e você de casa também deve ter essas dúvidas aí. Então, meus amigos, vamos tomar aquela água santa da Adega 2R, que lembrando a você de casa que amanhã às 17 horas será o sorteio do kit churrasco da Adega 2R. Ainda dá tempo de você participar, ir lá no Instagram do Indie News, ver o post oficial, seguir as regras e torcer pela sorte. Vou ver se eu descolo uma dessa aqui pra você essa semana. Bom. Mas vamos lá então, Borges. Me diga uma coisa. Fale um pouco para mim sobre os procedimentos de abordagem entre aquele momento que a polícia chega e fala para o cidadão mão na cabeça. Como que funciona? Olá, vamos lá. Vamos tentar dar um parecer aí, até mesmo para a gente poder ajudar nossos amigos aí, os policiais e, mais do que isso, os cidadãos aí, né, no geral. Exatamente. Beleza. Há sempre algumas situações aí anormais na situação da abordagem, a qual o policial, ele está em posse da sua viatura ou até mesmo a pé, né? Ele vai efetuar a abordagem do cidadão, mas por que vai efetuar? É fundada suspeita. Então, no primeiro momento, ou situações parecidas, tal, né? Fatos próximos aí, tipo ver as vestimentas, características de veículos, tal. Então, isso é o que faz o policial, no primeiro momento, efetuar a abordagem. Nesse primeiro momento aí, o que vem acontecendo constantemente é o quê? O policial, ele vai, faz a voz de parada ali e tal, ele anuncia pro cidadão parar o veículo, né? Vamos falar do veículo. Às vezes a pessoa está estressada, às vezes está fora, às vezes, né, saiu de casa e do policial ou está atrasado por alguma coisa, sei lá, está indo para o serviço. Geralmente é aquele cara que brigou com a esposa, chutou o gato, o cachorro mordeu, e aquele dia que todo mundo tem aquele dia que nada dá certo. Exato. Né? O cara acorda com os dois pés esquerdos, é sobre isso que o Borges está falando. Só que tem um porém, na abordagem do agente ali, do policial, ele vai falar, né, os comandos, né? Uhum. Vamos falar do veículo, desce do veículo, desliga, vem para trás, levanta a mão, tal. Só que nesse percurso aí, às vezes a pessoa está estressada, ele começa a desobedecer, ele já começa a criticar o policial. Mas por que abordar eu? O que eu estou fazendo e tal? Então, ou seja, isso é uma orientação primária para que os cidadãos aí, eles primeiro só façam o que o policial tá falando, tá dizendo ali naquele primeiro momento, é a voz de comando. Depois ele vai explicar o porquê da abordagem, tá? Então, existem várias situações. Então, não tente fazer esse esquema da desobedecer essas ordens. Ô Borges, o que eu ouço muito aqui nas nossas redes sociais e até mesmo andando pelas ruas aqui do município, é pessoas que falam por que da arma apontada pra gente. Certo. Há um motivo. Sempre. Na verdade, né, tem uma coisa que a gente sempre fala, né? O policial, a arma faz parte do equipamento, faz parte da profissão. Ou seja, na situação abordagem, a primeira situação primária é abordada com uma arma, não tem jeito, faz parte.
E só que existem alguns procedimentos. Vai depender exatamente qual foi a informação que chegou para o policial. Exato. Então começa por aí. Primeiro, dependendo do que foi irradiado aí para ele, a situação de abordagem, com certeza a abordagem vai ser um pouco mais firme. Vai ser firme. Você de casa que tem um veículo só filmado, anda com o vidro fechado, aquele metade do vidro aberto, metade fechado, o policial parou o seu carro, não vai ter como o cara ver dentro. A polícia não tem bola de cristal. É procedimento. É procedimento. Então, para segurança dele, ele vai estar com a arma em punho, correto? Sempre. A gente fala, pronto emprego. Vai estar em condições de que se o indivíduo abordado ali, ele esboçar alguma reação, alguma situação, ele vai ser, com certeza, vai ter uma pronta resposta. Sim, então, é por isso. Ou seja, não tem como ele efetuar uma abordagem com um vaso, um buquê de flores. Então, ele vai chegar com a arma mesmo. Não tem jeito. Agora, existem alguns outros procedimentos, a qual eu, quando o ministro passou, sou instrutor de algumas modalidades. Uma delas está inserida isso, que são as práticas de abordagem, verbalização, parte policial. Então, eu passo bastante isso. E tem a situação específica, que é o quê? Após você já ver, visualizou o indivíduo, tá normalmente aquela situação tensa, ela já diminuiu, você não precisa ficar com a arma apontada. Sim. A gente entra, que a gente fala, posição sul. Então vocês podem reparar aí em abordagens policiais que sempre eles estão com a arma na mão, porém ela não está apontada para o cidadão. Tem virada para baixo, virada ou de lado, né? Então ele vai fazer sul coberta ou somente sul. Ou às vezes o policial, ele pega a arma, ele segura ela na parte de trás. Mas sempre está... Porque não é por causa, às vezes, do cidadão, mas sim o local ao qual ele está. De repente é um local... Então ele tem que tomar conta dele, às vezes do cidadão que está sendo abordado, e olhar ao redor. Exatamente. Entendeu? E qual é a diferença da abordagem para veículo e abordagem para pedestre? Veículo sempre dificulta mais, seja qual for. Veículo 2 rodas, motocicletas, veículo 4 rodas, os carros aí, dificulta. O carro é pior ainda por causa do insulfilme. Agora, o pedestre é um pouco mais fácil, digamos assim, dependendo onde está sendo feita a abordagem, mas é um pouco mais fácil. Agora, o que muda na parte abordagem a pedestres? Você já está visualizando, então, ou seja, vamos falar que o indivíduo está numa calçada, a viatura está vindo de trás e visualiza. Então, a guarnição, no caso, a dupla ali, os 2 policiais, ou se for uma viatura tática operacional aí com 3 ou 4 componentes, eles têm um tempo maior para poder ver a movimentação do indivíduo, se ele está olhando, como que ele vai começar a esboçar. Às vezes o indivíduo ele já ganha, propriamente dito, a viatura de longe. Sim. Ele começa, a gente faz treinamento para isso. Esboçar alguma situação. Ele quer pôr a mão na cintura, ele fica olhando e tal, então quer dizer, ele começa a mostrar um certo nervosismo, e nessa onde se inicia a abordagem. É assim que... E de frente, praticamente a mesma coisa, só que de frente e tudo mais, você já depara com o cara na maioria das vezes, então já muda. O cara olha e já fica meio naquela. E se ele tiver com alguma coisa errada, ou tiver devendo para a justiça, ou procurado, sei lá, vai demonstrar na reação dele. Uma outra coisa que eu tenho uma baita de uma curiosidade, eu acho que o pessoal de casa também tem. Borges, o homem não pode averiguar uma mulher, certo? Depende. Depende da situação. Depende da situação. Eu posso explicar como. Tá, mas uma mulher pode abordar um homem, dependendo da situação também? Pode. Ou ela pode abordar de qualquer forma? Independente do sexo da pessoa? Boa pergunta. Boa. Vamos lá, então primeiro a pergunta do policial masculino abordando uma suspeita, ou seja, sexo feminino. Se for uma situação só de suspeito tal, tem os meios legais de você efetuar a abordagem e revista. Então são 2 coisas distintas. Eu abordei, é uma coisa, parei a pessoa ali. Agora,
revista pessoal, aí já entra o segundo estágio. Sim. Que seria o quê? Eu ver o que está com ela, aí na bolsa, nos bolsos. Então tem condições, eu tenho meios de fazer isso. Sim. Sem eu pôr a mão na pessoa. Então Entendi. dá para fazer isso. Então o homem ele pode sim fazer essa revista pessoal sem colocar a mão nas partes íntimas, nas partes. digamos assim. Aí, se precisar, aí você, se for uma situação de flagrante, você realmente souber, né? For uma situação que você está ali, minuciosa, a gente fala, né? Uma revista minuciosa. Você segura, ali você vai fazer o grosso. A parte interna, você faz tudo ali, levanta, balança, tal. Você consegue fazer todo esse procedimento. Sempre atento, porque às vezes pode ter uma arma menor, uma faca, sim, alguma coisa, e o policial descuidar e ele vai ser vítima, né? Vítima. Então, com todo o procedimento e precaução, né? Agora, se realmente, por exemplo, vamos falar de uma parte um pouco mais além, que seria uma entorpecente. Você segurou ali, solicita uma equipe feminina, conduz para um local, provavelmente sempre é delegacia, ou se for, de repente, tiver num local, um estabelecimento, pode ser usado o banheiro, então a gente tem todo esse procedimento, é usado, leva a policial feminina, ela faz o minucioso. A revista. Rapaz, tem tantas policiais femininas aqui que eu gostaria de tomar uma revista, viu? Bens a Deus, mas brincadeiras à parte, né? Vamos lá. Borges, fala um pouco para nós sobre a desobediência. Desobediência é o quê? É o policial chegou, foi efetuar, né? Lá deu a voz de comando para poder fazer a abordagem e o cidadão já começou o quê? O nome já diz, está desobedecendo uma ordem emanada do agente. Uhum. Já começou por aí. Pronto. Já está entrando no artigo. Já começou, já causou o quê? O policial falou, tal, você está desobedecendo. Então, quer dizer, já vai começar a entrar já numa situação fora. Ou seja, você está praticando crime. Já começou por aí. Então, essa parte aí, o policial falou, respeite. Só ouve o que ele está falando e faça. Se não é uma coisa, se é um ato legal, que ele está falando ali, você não vai fazer coisas que são, né, que seria ilegais, né? Mas o policial ele vai falar, tal. Então ele está verbalizando contigo, só faça isso, porque senão você vai responder a desobediência. Você tem um artigo? Tem. A desobediência ela entra em duas situações. Na parte da abordagem, só para dar fortalecer um pouco mais, e o mais comum, blitz, feito uma blitz ali e tal, o cara ele pega, ele sai, né? Ele quer passar o local da abordagem ali, passa por cima e tal. Então, no 195, o artigo 195 do Código de Trânsito, essa é a primeira que a pessoa vai responder, provavelmente, mais multa, né? Mas acarreta mais imposição de multa desse artigo aí. Mas é conduzido para a delegacia e normalmente é difícil a pessoa parar somente na desobediência. Ele vai pegar e já vai o quê? Já vai responder o quê? Resistência. Dependendo da situação, já vai entrar com outro artigo também. Então, desobediência e resistência. Cabe aí também direção perigosa? A direção perigosa é mais complexa. Mas assim, já desrespeitou, né, o agente ali, ele passou no bloqueio, tem uns cones ali, atropelou. Se tiver, lógico, um policial na frente e ele jogou o carro, já é tentativa de homicídio e tal, envolve muita coisa. Nossa. Nessa daí pode complicar o cidadão com vários artigos, várias situações aí, várias irregularidades. É melhor então pra você de casa parar na blitz, atender os policiais, que você se complicar, hein? Olha lá, hein? E não esquece, pelo amor de Deus, você em Indaiatubano, você que nos visita, dê a seta. Primeira coisa, dê a seta, acenda a luz interna, encoste lá na blitz, porque em Indaiatuba eu acho que os carros aqui são diferenciados. A maioria aí não tem seta. Isso eu vejo. E o que eu venho observando também, Borges, é o seguinte, esses motoristas de aplicativo, eles vêm parando em qualquer canto. Eles não dão seta, eles param no meio da rua para desembarcar passageiro, que é um risco para o condutor que vem atrás,
e para o pedestre, o passageiro dele que desembarca, vai atravessar a rua do nada, é um risco absurdo isto. O cara tem que colocar no lugar seguro, né? Até para embarcar ou desembarcar, o motorista tem que ter essa consciência. Coloca o carro em alguma parte, um recuo e tal, até mesmo para poder, né, precaução. Eu estava descendo a 15 de novembro hoje, o cara parou o carro no meio da avenida, depois do semáforo. Ele parou no meio da rua para desembarcar o passageiro. E um baita de um espaço na lateral para ele encostar o carro dele corretamente, não. Ele achou que estava fácil para não perder o trânsito. Não sei o que esse cara tem na cabeça. Mas vamos voltar para o nosso raciocínio. Foi um pequeno desabafo meu contra esses motoristas, que eu acho absurdo. Infelizmente. Bom, falamos da desobediência, vamos falar um pouco sobre desacato de ambas as partes. Certo. Né? Porque o desacato vem da autoridade e também tem o desacato do cidadão para a autoridade. Mas deixa eu só concluir, só um pouco, voltando um pouco Sim. no que a gente estava falando aí. Então, do nosso artigo aí, a gente falando do desrespeito, né, o cidadão com o veículo, ele desrespeitou o bloqueio, né, policial, né, quem fala blitz, né, bloqueio viário. Então, no Código de Trânsito, né, a gente fala o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, artigo 210, ele também responde. Olha então tem isso daí também, então tem vários artigos. Isso que eu falo, o cidadão, mas é um cidadão de bem, é isso, o trabalhador, legal, esse é o mínimo que você tem que ser, né? Tem que ser executado aí, o cidadão de bem tem que manter, né? Tem que ser isso. Mas por uma distração, por uma situação cotidiana dele ali, né? Ou momentânea, Sim. de nervosismo, olha o tanto de coisa que ele pode abraçar. Então, vários artigos aí. Então, só para poder concluir do outro, então ele vai assumir mais um artigo também aí. Vixe. Só por ter desrespeitado e ter voltado ou avançado aquele bloqueio policial, tá? Nossa, hein? Cuidado, pessoal de casa, cuidado. É complicado. Vários. Vamos lá, mas vamos voltar aqui ao Vamos ao assunto que tá interessante. Boris, começa então primeiro com o abuso à autoridade. É aquele cidadão que de uma certa forma xinga lá a autoridade policial, porque a gente costuma ver aí em alguns locais de funcionamento de serviço público, desacata a autoridade. Bom, a autoridade em primeiro lugar são os policiais, os guardas civis municipais, delegados, juízes, promotores. São autoridades do município. Não é porque o funcionário público está lá que ele é uma autoridade, ele é um prestador de serviço para a sociedade. Eu estou dizendo, não é ele, tá? Então entendam bem, eu, Mohamed Williams, estou falando isto. Agora o nosso amigo vai falar dessa parte. É fácil entender. Qualquer agente, né, funcionário público ali que esteja nas suas funções, ele concursado ou não, ele está respondendo uma função ali. Exatamente. Então vale lembrar isso. Mas ele não é concursado, é esse e tal. Não, se ele está respondendo, está em certa função ali específica, então ele é autoridade daquilo ali. Então a gente fala muito do agente de trânsito, né, os amarelinhos, sim, os marronzinhos, cada lugar tem um nome que o pessoal fala. Os né? agentes de trânsito até então eu entendo como autoridades. O que eu não entendo, deixa eu ver se você consegue me explicar. Certo. Vou te dar um exemplo. Você vai lá no hospital, tá? Tem lá uma recepcionista e você faz uma pergunta para ela te responde de uma forma grosseira e você retruca aquela grosseria dela. Ela vira para você e fala, eu sou autoridade, vou te enquadrar no artigo tal, da lei, não sei quanto. Tem até um papelzinho lá. É o artigo 331. E pela Constituição Federal, isso já não é mais lei, né? Então, é que na verdade existe uma coisa, é complexo. Eles falam que entre o desacato funcionário público, que aí já entra no artigo 331, aí eles querem, para qualquer momento, quer usar isso. Exato. Só que antes, do que eu falo, tem muitas pessoas que estão filmando isso. Estão pega o celular e filma, porque tá vendo, eu fui fazer uma pergunta, você bem colocou. Então, fui fazer uma pergunta e ela me respondeu
né? Exato. De uma forma... grosseira. E aí ela vai querer que, né? Ah, você tá me desacatando e tal. Então não é isso. Então tem que ter esse entendimento. É diferente da pessoa chegar já querendo ser atendido de qualquer forma, passar na frente e tal, a não sendo emergência ou urgência, então é diferente. Essa é a situação. Então você colocou bem aí. Então a pessoa responder ou ser encaminhado através desse artigo 331, que é a parte de desacato ao funcionário público, então são distintos. Então tem que saber primeiro, a educação, já começa pela educação da pessoa. Exatamente. Lá. Só lembrando você de casa que isso daqui é um exemplo, tá? Não é que ocorreu com alguém que nós estamos colocando aqui essa situação. É um exemplo. Já é bom colocando isso aí que são, você viu, vocês viram que são vários artigos, várias situações, mas tudo envolve o quê? Funcionário público. Sim. Então, os dois lados tem que ter essa parceria, né? Tem que ter esse bom senso. Bom senso, né? Tá aí, porque não adianta eu chego, vou fazer uma pergunta para atendente ali, ela me responde, ou não responde com a cabeça baixa, como já houve casos, já chegou pra gente em relação ao quê? A pessoa chega fazendo alguma pergunta, ou, né? E a pessoa tá mexendo no WhatsApp, com a cabeça baixa e não atende. Então, se ela tá ali para ser atendente. Lembrando, né? Então, o pessoal, você pode até responder por desacato, mas o funcionário público também responderá por negligência. Aí vai começar a complicar mais ainda. Complica a situação, é uma outra situação que vamos trazer, uma outra pauta para você que nos acompanha. Mas vamos lá, Borges, que tá interessante. Hoje eu tô cheio de perguntas. Tem uma diferença, agora uma parte que a gente tá falando, né, que a gente iniciou, da abuso de autoridade, tem abuso de poder e abuso de autoridade. Exato. Também, vamos lá. Na parte nossa de abuso de poder, onde o agente público, além da sua competência legal, ele ele desvia, né, a sua finalidade pública, digamos assim, a sua função. Então aí já entrando na parte do abuso de poder. Sim. É um negócio meio complicado, mas ele está muito próximo. O abuso de poder e abuso de autoridade. Ele é bem... Só que daí, marquei aqui até a lei de 13.869, só que daí como em janeiro, acho que dia 3 de janeiro de 2020, ela foi, né, vigente aí, sim, entrou em vigor, com algumas outras coisas que não tinham, que aí começou a acrescentar outras, digamos, outros tipos de funcionários, outras esferas, melhor assim. Certo. Então aí, tá, gente, o poder legislativo responde, o poder judiciário responde, o executivo, todos esses aí que antigamente não tinha tanta, o Ministério Público, então, todos respondem pelo abuso de poder, pelo abuso de autoridade. Então, ou seja, desde os que a gente fala, quem fala o abuso de autoridade, todo mundo imagina o quê? Só fala o quê? Em policiais. O que vem na cabeça, nossa, a polícia. É a polícia. Entendeu? Então não é mais do que isso. Todos que sejam dentro das suas funções ali, todos autoridades, né? Responde por esse abuso aí, dependendo da situação. Vamos aí, vamos aprendendo. Tem outra parte aqui, quer ver, ó. O atentado, ó, marquei, deixei só uma colinha aqui, ó. Quando uma autoridade, no uso de suas funções, pratica qualquer atentado contra a liberdade de expressão ou não. Então deixei uma colinha aqui só para poder dar uma anexada melhor. Então vocês veem o quê? O agente, né, ó, dentro das suas funções ali, ele pratica aquele ato ilícito, tal, ou seja, liberdade de expressão, já tá cometendo já o abuso de autoridade. Temos os dois lados da balança, né? O cara também não vai ficar fumando maconha na cara do polícia, que o polícia não vai dar um tapão nele, porque se é comigo vai tomar logo no meio da lata, né?
Aí é um caso à parte, serve para os dois lados, né? É uma balança. Sempre temos aí que ter o bom senso e a medida correta. Exatamente. Isso é um assunto, quando fala de abuso de autoridade, é um assunto que é muito extenso, é muita coisa para poder se falar sobre essa modalidade aí, né? Esse artigo, essa situação. Eu tenho outra pergunta para você, Borges. O que estamos vendo hoje em dia em algumas situações jurídicas é que quando o policial, o agente de segurança, vai lá, faz a prisão de um certo indivíduo e algema ele, alguns advogados vão até a delegacia que falaram que o policial cometeu abuso de autoridade por ter algemado o cidadão, o coitadinho. Isso. Isso é correto? Tá ficando, né? Umas coisas assim, porque isso aí começou desde das primeiras as prisões que teve no Senado, né? Teve algumas coisas aí que mexeu com senadores, alguns deputados aí que foram presos, que a Polícia Federal efetuou algumas prisões. Então, a partir daquele momento, eu não vou me lembrar agora exatamente quem, eu não me recordo agora, que saiu na primeira página, acho que foi numa revista aí, que ele saiu de frente, algemado, né, e mostrando a algema, e saiu bem na capa de revista. Eu não vou lembrar agora. Foi um figurão aí. Figurão. Eu não lembro o nome não, mas eu me recordo dessa cena. O deputado, o senador, não sei, foi mais ou menos por aí. Um forte. E ele saiu com aquela imagem algemado na frente e a algema explícita na primeira capa da revista, né, dos jornais aí. Enfim, a partir daquele momento, os advogados foram atrás, começaram a bater em cima disso, porque não era para ser publicado uma imagem daquela, né? Quer dizer, ele roubou, ele fez um monte de coisas lá, mas enfim, não era para mostrar para o povo que ele estava sendo conduzido para, né? É o direito dos manos, né? Aí entra os direitos. O cidadão pode ir lá na sua casa, se for bandido, criminoso, vai lá na sua casa, te rouba, abusa das mulheres que lá se tem, rouba o seu dinheiro, te mata, vai preso e não pode ser algemado com as mãos para frente. Uma baita de uma palhaçada essa Constituição também, viu? Era uma coisa simples de resolver isso. Na verdade, até nas aulas de abordagem, eu passo bastante para os alunos o seguinte: se foi o problema algemar para frente, algemava para trás. Porque na verdade existe uma regra a gente fala, algemação. Então as técnicas específicas para poder fazer o uso da algema sempre é algema para trás. E com as mãos assim. A mão assim, tem tudo uma técnica para isso. Para você efetuar a condução da algema, tem umas técnicas específicas. Eu não sei por quê, porque dependendo, eles acabam usar somente em o caso que é usado mesmo. Não é para algemar, na verdade, não pode, mas só se for o caso muito extremo para manter a calma, você tem que justificar, são grávidas. Então, tem algumas coisas aí que menor de idade não é para algemar, mas só que tem uns menores que são monstros, então você vai ter que conter ele para poder conduzir. Então, você tem que... Então, menor de idade e mulheres grávidas, não se usa algema. Eu fui na delegacia. Não é para usar, porém, tem como posso dizer, os casos atípicos. Eu estava na delegacia outro dia fazendo a busca dos BOs, na qual a gente notifica aqui as nossas informações e notícias. Cheguei na delegacia, eu vi lá um advogado comentando lá, o meu cliente é menor, Eu pensei que era uma criança de 10 anos. Quando eu olhei o cliente deste advogado, se juntar eu, o Borges e o Matheus, que é o nosso câmera hoje, não dava o menor de idade. O jovem, então aí, ele tinha quase 2 metros de altura. A vítima da sociedade é pra acabar. Como você vai segurar um cara desse tamanho? Um menor de 16 ou 17 anos? O cara era um monstro. Então é complicado. Eu tiro pelo meu filho, né? Não que o filho dele seja um monstro, mas o filho dele é grande. Eu perto dele sou coitado, sou miniatura. Vamos lá, só para poder não perder a linha de raciocínio da algema. Existe agora,
para todo uso, todos os agentes, todos os policiais que vão fazer o uso da algema, isso agora é lei, tem que relatar, ou você especifica ele todinho no seu histórico do seu documento interno, ou quando você conduz para a delegacia, a primeira coisa que o escrivão pergunta, fez uso de algema? Então tem que fazer essa pergunta para os agentes que estão apresentando ali, seja qualquer ocorrência. Qualquer tipo de ocorrência que está sendo conduzido algum indivíduo, você tem que perguntar se foi feito uso de algema. Então tem que ser relatado. Existe uma coisa chamada súmula vinculante 11. É ela que você tem que especificar. Você coloca lá, conforme a súmula vinculante 11, foi usado os pares, sei lá, de algema devido colocar a equipe, né, no caso ali, ou outras pessoas, até ele mesmo, em risco. Então você tem que, não tenha medo, você vai ter que escrever. O agente aí, o policial que está assistindo aí, ele sabe muito bem disso. Não tenha medo de escrever, porque essa falha, se você deixar de relatar isso no seu documento, né, vai te comprometer depois aí, com certeza. Canetada da corregedoria. Isso aí vai chegar a parte de Ministério Público, vai chegar, né, e os caras, mas acho que já na delegacia já resolve. Já resolve. Não, é só que daí não, já vai dar problema, porque se você não colocar, os caras vão perguntar. E se você não colocou, e o menor, ou o maior, ou seja quem for, que foi conduzido na audiência de custódia, fizer a pergunta e ele vê que não está relatado, com certeza vai sobrar alguma coisa para quem conduziu a ocorrência. É outra coisa que eu acho ridículo no Brasil. Audiência de custódia para criminosos. O cara já roubou, o cara já matou, aí vai lá, passa pelo juiz, aí os direitos humanos passam a mão na cabeça daquele infeliz. Ah, meu filho não apresenta, esta vítima da sociedade não apresenta um risco. Mas o cara roubou, o cara matou. Nada mais justo do que ter esse menor de idade ou maior de idade que pague sua pena lá trancado, já que no Brasil cadeia é hotel 5 estrelas. E é eu que estou falando, não é o Borges não, é eu, viu? Eu tenho uma pequena divergência sobre esse assunto, é complexo. Por quê? A audiência de custódia, já conduzi vários indivíduos desde o início que surgiu aí essa obrigatoriedade aí de, após a prisão, né, após enviar a documentação toda que é feito para o fórum, chegar em conhecimento do juiz de tal comarca, na condução do indivíduo para, antes de, diretamente no caso, ir para a cadeia, ele fica detido na delegacia, às vezes é conduzido por CDP, né? Mas normalmente é a cadeia, normalmente assim é a delegacia, é uma cela da própria delegacia do distrito ali, beleza. Nessa, quando é pego para fazer a condução, que agora está tendo audiência online e tal, mas quando estava sendo presencial, a gente levava, por exemplo, no nosso município, a gente, no final de semana, é levado para Itu. Para Itu, cidade de Itu. Beleza. Quando você apresenta, eu acho assim, tem casos, poucos, né, raríssimos, os casos assim que às vezes acontece daquela pessoa que foi presa, às vezes ela não é exatamente aquilo que foi apresentado. É pouquíssimo. Mas isso é uma situação rara, né? É rara. Eu disse assim, eu citei essa situação da forma naqueles caras que vão lá e cometem o crime mesmo. Não, infelizmente. Já são residentes. Infelizmente. Para você de caso que não sabe, residente. Quem ganhou foi eles. Exatamente. Quem acabou ganhando essa vantagem foi esses caras. Que vai lá pro fórum, lá pra audiência de custódia uma vez, 2, 3, 4. É a mesma coisa. É o que o cidadão tá ali na Rua dos Indaiás fazendo o tráfico de droga. É preso uma vez. É preso 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Vai lá para a audiência de custódia e volta. Vai e volta. O que está faltando? O cara já não foi comprovado a primeira vez? Já não teve a segunda vez? Aí o juiz já não deu uma segunda chance para esse indivíduo? E esse indivíduo continua indo lá. Um absurdo. Sendo preso, sendo conduzido para a delegacia e chega na audiência de custódia deliberada. Será que não falta aí a sensibilidade de alguns juristas mudarem aí o Código Penal, colocando esses residentes aí para cumprir uma cadeia mais pesada, digamos assim,
que cumpre os 7, 6 anos na qual eles passam, se for, no caso, primários, né? É que, na verdade, da onde surgiu tudo isso, vocês podem ver, podem analisarem aí, pesquisarem, que, infelizmente, todas essas situações a qual vem à tona aí, audiência de custódia, tudo começa de cima. Sempre que quando mexe, a gente falou do uso da algema, agora falando da audiência de custódia, todos se iniciaram vindo de quê? De pessoas grandes. São de grandes figurões a qual foram presos e através de lá a lei. Ou seja, aqui embaixo a lei tem que ser igual para todos. Exatamente, então, mas lá em cima não. Eles montaram uma coisa bacana lá para eles, lá para falar o quê? Para liberar, para soltar. E aqui embaixo o quê? Eles vão ter que seguir a lei da mesma forma. Tem que ser, não posso ser, mas essa lei aqui é só para esses, aqui não. Então, quer dizer, é no geral. E acaba a intenção primária. Foi, é o que eu estava falando, do primeiro, que de repente estava próximo, né, vamos dizer assim, casos raríssimos, né? O cara, ele estava na casa, a polícia entrou, esse indivíduo levou 3 pessoas para a delegacia. Beleza. Naquela residência foram localizadas arma ou droga, vamos lá falar assim. Os 3 vão responder. Só que aquele indivíduo lá, ele consegue provar que ele tinha acabado de entrar na casa. Então ele entra na casa daquele, não sabia o que tinha ali dentro ali, foi porque ele, não, eu conheço tal fulano, e chegou. Sim. E nessa a polícia chegou também, fez a averiguação e levou todo mundo. Então a audiência de custódia, ela é mais ou menos para isso, para a pessoa tentar justificar o porquê ele está sendo preso. Tal. Entendi. Só que infelizmente, tem algumas coisas que estão acontecendo aí que é ruim para os agentes. É e não é, mas assim, quando chega lá, as perguntas que são feitas aí para o detento, né? É um negócio meio crítico em relação ao quê? Ele te bateu? Você sofreu isso? Foi torturado? Tal? Lógico, tem que ser feita essa pergunta? Tem, porque às vezes tem muitos policiais aí que ele, em vez de fazer só agir da forma, né, no rigor da lei natural, ele se excede. Ele passa, ele quer ser o meu policial ali, ele quer ser o polícia, ele quer ser o promotor, ele quer ser o juiz, ele quer resolver tudo ao mesmo tempo. Sim. Então, ou seja, o policial ele tem que fazer o quê? A lei, né? Fazer ali, para só o que a lei está determinando é o quê? Pegar ele, conduzir, levar, apresentar para a autoridade que é o delegado. Simples. Mas não é agora espancar o cara, né? Fazer tudo isso. Então tem tudo passo a passo. Então eu entendo a parte da audiência de custódia nesse segmento aí. Sim. Que tem que ser lá, porque a pessoa chegar e falar, me quebrou todo, tal, por causa do quê? Por causa de um baseadinho, né? Uma coisinha de maconha. Então, quer dizer, às vezes não bate. Veja bem, não é para liberar o cara, é para você, para que não ocorra aí nenhum tipo de infração. O abuso em si. Exatamente. O abuso em si do agente. Borges, vamos deixar, nosso tempo estourou, nosso diretor tá ali já preocupado. Na quarta-feira nós vamos voltar com esse assunto de novo, você topa? Opa! Porque é um assunto muito extenso, abrange várias situações e o Borges na próxima quarta-feira vai estar aqui falando novamente. Vamos ampliar aí esta conversa nossa, este assunto. Você de casa que nos vê, vá nas nossas redes sociais e pergunte, faça suas perguntas para mim, para o Borges, deixe lá no Indy News Notícias. Certo, Borges? Com certeza, estaremos aí para responder aí. Então fica combinado assim. Quarta-feira que vem, às 18 horas, o Borges vai estar aqui, falando um pouco mais aí. Vamos se despedir dos nossos ouvintes, Borges? Valeu, boa noite, obrigado. Amigos de casa, uma ótima noite para você, lembrando a você que hoje é o último dia da promoção da Adega 2R, dá tempo ainda, vai lá no Instagram do Indy News, confira o post oficial e siga as regras. Uma ótima noite, Deus conosco sempre. Amém.